Marcos 9, capítulo 14. Vamos ler até o 29. Marcos 9, 14 ao 29 diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele perguntou aos escribas: que vocês estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Me traz ele. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando, quer dizer, rolava. Perguntou Jesus ao pai do menino. Perguntou Jesus a quem? Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia, vou repetir. Tudo é possível ao que crê. Oh glória. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Mas Jesus, aleluia, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Olha o segredo. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? A Bíblia me traz um ensinamento, uma palavra profunda para os dias de hoje. A Bíblia está me dizendo que Jesus está caminhando e quando ele chega, ele vê os escribas discutindo, conversando, e ele fala: qual é o problema aí? Jesus, quando chega, escuta isso aqui, ele chega para resolver. Ele já quis saber, claro que ele sabia, né? Mas ele já quis perguntar: qual é o problema? Quer dizer, vamos parar com essa conversaiada? Vamos parar com essas interrogações? E vamos ao foco? E vamos fazer aquilo que nós devemos fazer? Então qual é o problema de vocês? Porque discutem tanto? Isso eu quero trazer para hoje. Tem gente que só sabe falar, discutir, falar, reclamar. Tem gente que só sabe apresentar. Se fosse assim seria melhor, se fosse de outro jeito seria melhor. Mas a pessoa só discute, mas ela não vai na raiz do problema, para que ela resolva aquele problema. Tem gente que só perde tempo na vida, e o tempo passa, e se tem uma coisa que eu não posso perder, é tempo, porque ele não volta.
Então Jesus não para e senta e fala: deixa eu participar dessa rodinha aqui. Não, a Bíblia aqui não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que ele fala assim: o que vocês estão discutindo? No versículo 16. E aí a Bíblia diz assim, que um dentre a multidão. Quantos dentre a multidão pegou o problema e levou para ele? Ao invés de alguém falar assim: vem cá participar conosco, ele já foi querendo resolver. Eu não sei como você entrou hoje aqui, mas você precisa entrar já para querer resolver o problema e a situação da sua vida, porque o foco tem que estar no altar, o foco tem que estar em Cristo. O que vocês estão discutindo aí? Acabou, vamos parar por aí. A Bíblia diz que um entre a multidão já pegou o problema e já levou. O problema é esse aqui, ó. O problema é esse rapaz aqui, possesso de demônio. Ele tem um espírito que deixa ele mudo. Ele tem um espírito que tenta destruir a vida dele. Sabe, Jesus, já passei por tantos discípulos seus, mas sabe quantos deles me ajudaram? Nenhum. Todos esses que dizem ser como o Senhor é, estou conjecturando. Todos esses que se vestem como o Senhor se veste, que andam como o Senhor anda, que faz como o Senhor faz, mas na hora de resolver, ninguém resolveu nada. Porque não adianta ser discípulo, mas não estar focado em Jesus. Eu tenho que ser discípulo, eu tenho que ter um discipulado na minha vida, mas eu tenho que ter um foco. Eu não posso pegar tudo e jogar para a bispo, para o apóstolo resolver. Eu tenho que ter um foco, ouvir o que sai da boca dela, ouvir o que sai da boca dele, para eu receber a instrução e aplicar no meu problema. Enquanto eu não descobrir a raiz do problema, a raiz da amargura, eu vou ficar discutindo como os escribas estavam. Mas por que será que a vida dela não muda? Mas por que será que a minha vida está amarrada? Mas por que será que ainda eu estou onde eu estou? Mas por que será que ele foi antes que eu? Por que ela subiu de carro e eu não subi? Enquanto você discute, alguém está passando você. Enquanto você está parado, tem alguém que está correndo porque quer vencer na vida. Esse homem, eu vou dizer para você, ele foi atrás dos discípulos. Vamos conjecturar, ele deveria ter ido lá atrás de 70 igrejas, mas nenhum dos discípulos de Cristo puderam ajudar. Mas quando Jesus chegou, ele falou: qual é o problema? O problema é esse menino aqui, que está com um espírito ruim, um espírito imundo. Aquele homem já estava cansado, aquele pai estava fadigado, aquele pai estava estressado, aquele pai estava se arrastando dentro de si, mas mostrava para o filho que tinha uma força, porque todo pai e toda mãe mostra uma força inexistente para os seus próprios filhos, porque o pai é um herói, a mãe é uma heroína do filho, é o maior exemplo. Mas quando ele vê Jesus, ele corre para Jesus. E quando eu corro para Jesus, eu estou dizendo para ele: eu creio, eu acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa para mudar a história da minha vida. Você não está aqui à toa, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui porque acreditamos, aleluia, que daqui a pouco tudo pode ser diferente. Aí eu vou ler aqui para você relembrar. Vamos para o 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que ele apanha ele, lança ele por terra, ele espuma, ele rilha os dentes, ele vai definhando.
Eu imagino ele dizendo: eu passo vergonha, eu não sei o que fazer, eu não tenho poder. Roguei os discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E a Bíblia diz no 20: trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, rolava se espumando. Toda vez que você fala de Jesus, alguém se levanta contra você. Quando o menino chega perto de Jesus, a Bíblia diz que aquele espírito imundo ficou tão revoltado, porque ele sabia que ele teria que sair, que ele agiu com violência no corpo daquele menino. Escute, daquele homem. Toda vez que alguém olha para você, ou que você fala de Jesus, a pessoa sente Jesus. Pode ver que tem gente que te olha de cima para baixo, e de baixo para cima, porque está com o espírito imundo. Pode ver que tem pessoas que são grossas, estúpidas com você, porque está com o espírito imundo. Pessoas que não te entendem, que não tem o Espírito Santo, que não tem Deus, que não vem para a igreja, que não faz campanha, e que não quer deixar você estar aqui, que não quer deixar você fazer campanha. Pessoas que falam mal de você o tempo inteiro, e mal de mim também o tempo inteiro. Pessoas que são usadas até mesmo dentro de casa, na família, irmão, filho, marido, esposa, porque sabe que você é cheia do Espírito Santo. Aí o demônio fica com ódio, e ele começa a querer pegar alguém para poder arrancar a tua fé. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que quem tem Jesus, aleluia, por onde você passar, aonde você passar, até a tua sombra pode curar. Aonde você passar, o demônio vai ter que sair. Meu filho é diabético, essa diabetes vai ter que sair. O meu filho é viciado, esse vício vai ter que acabar. O meu marido bebe, o seu marido vai ter que parar de beber, porque quem tem Jesus vive milagres urgentes diariamente. Aleluia. Traz ele aqui. A Bíblia diz que ele fica todo. Tem gente que não pode ficar do meu lado nem do seu. Tem gente que não consegue olhar para mim nem para você. Mas ó, entra no meu Instagram, no teu, vê tudo, mas não curte nada. Sabe de coisas que nem a gente sabe. Tem ódio. Quando você vê uma pessoa assim, tu já sabe. É capeta. Não é para tirar o sinal da cruz, não. É porque nós temos o Espírito Santo. Deixa eu correr com a hora. Ai, meu Deus do céu. Corre. Aí, a coisa linda dessa palavra. Gente, Jesus fala assim para o pai do menino: pai, quanto tempo ele está assim? Uai? Porque já não chegou, expulsou e acabou? Não era mais fácil chegar e falar: sai! Acabou a história, está livre, está bem. Escuta uma coisa que eu vou te falar, Rogério. Escute isso aqui. Quando eu entro na igreja, eu esqueço de mim. Quando eu entro na igreja, eu quero ver o familiar bem. O que acontece? Eu luto tanto por eles que eu esqueço de mim. Eu brigo tanto por eles que eu esqueço de brigar por mim. E aí que eu vou diminuindo a cada dia mais, e eu não estou entendendo porque que as coisas não estão acontecendo. Porque eu estou aqui: Senhor, visita a minha casa, mas eu não estou dizendo: Senhor, visita o meu coração. Aí Jesus olha e fala assim: antes de expulsar, eu vou curar você e tirar os traumas que está dentro de você. Entenda que quando ele pergunta quanto tempo, ele é Cristo. Ele sabia quanto tempo ele estava daquele jeito, endemoniado, possesso, sendo lançado na terra, sendo lançado no fogo.
Jesus sabia de tudo isso, mas Jesus queria ouvir. Aquele homem, aquele pai tinha que se esvaziar. Ele precisava falar desde a infância. Ele está dizendo: há muitos anos eu estou passando por isso. Há muitos anos eu estou cansado. Há muitos anos eu estou andando de um lado e do outro. Há muitos anos eu estou entrando numa igreja e estou indo para outra igreja. Mas todo mundo que prega, que fala que é teu discípulo, ninguém consegue fazer nada. Então sinceramente, olha, eu não tenho mais bateria para conseguir. Jesus está dizendo: eu estou aqui. Eu cheguei para trazer vida. Eu cheguei para mudar a tua história. Eu cheguei para dizer para você que todo esse tempo que você passou era para chegar para um dia como esse. E você está de frente comigo para dizer que lá atrás, desde quando ele era pequeno, ele sofria uma situação que te abateu, mas você, pai, não desistiu. Mas você, mãe, não desistiu. Mas nós, pastoras, não desistimos. Mas os levitas nunca desistiram. Oh glória, ele está dizendo: pode ter passado tanto tempo. Quantos anos você viveu passando uma dor? Quantos anos você passou por situações? E hoje eu estou aqui para te dizer: aleluia. Já parou para se olhar? Já parou? Já se perguntou o que você está precisando? Aí eu preciso, é o meu trabalho, eu preciso. Ei, o seu trabalho sem você não é nada. Se você não tiver força para trabalhar, não vai ter trabalho. Você não vai conseguir dar frutos em lugar nenhum, porque você vai viver andando com a cabeça baixa, cansado, porque você vem na igreja, mas não está focado em Jesus. Você traz seu filho para a igreja, mas não traz ele para Jesus. Entra na igreja, mas entra na casa de Deus, mas não está entrando no mais profundo, onde Ele está dizendo: vem ter intimidade comigo, aleluia, para a tua vida ser restaurada. Aí Ele está dizendo: Pai, quanto tempo você está passando por essa dor, hein? Quanto tempo você chora? Quanto tempo você não dorme direito à noite? Às vezes você acha que alguma coisa está acontecendo. Ele está dizendo: eu não durmo direito. Às vezes eu acho que ele pode cometer um suicídio, e se eu tiver num sono profundo, eu vou acordar e eu não vou ter mais o meu filho. Ele está dizendo: as suas preocupações hoje vão se acabar. Quando nós temos um encontro com Jesus, aleluia, eu vou repetir: quando nós temos um encontro com Jesus, Ele muda a história da nossa vida. Chega de ficar elevando traumas, chega de ficar alimentando dores, chega de ficar alimentando situações do passado da sua vida. Você está bem? Senta aqui, eu vou te contar uma história que você vai chorar. Diga que vai tudo bem, vai tudo bem. Tudo bem com seu pai, tudo bem com a sua mãe, tudo bem com seus filhos, tudo bem com o seu noivo, tudo bem com a sua noiva, tudo bem com a tua igreja, com o teu pastor, com a tua pastora, com a tua saúde. Mas eu estou doente. Diga que está tudo bem, porque quando eu era enferma, mesmo doente, quando alguém dizia já está curada, eu dizia: eu estou curada, mas eu não estava. Mas eu dizia: eu estou curada para a glória de Deus. Eu fui a maior profetisa de Deus na minha própria vida. Você tem que ser o maior profeta na sua vida. Eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado, Pai, com você. Eu imagino alguém olhando e falando: vai, Jesus, corre logo. Olha o menino, o garoto, como que ele está. E Jesus não está ouvindo ninguém. Ele está focado em curar. Ele está focado em libertar.
porque ele sabia que aquele pai doou anos de sua própria vida para cuidar de um filho, alguém que tinha o seu DNA. Às vezes a gente fica tão cego espiritualmente que a gente entra na casa de Deus e ao invés de falar: Senhor, cura as minhas feridas, a gente pede para Ele curar as feridas de alguém. A gente acha que tem pessoas que estão enfermas e a gente é o maior enfermo. A gente acha que as pessoas estão mal na vida, mas quem está somos nós. Mal na vida espiritual, mal dentro da igreja, mal no trabalho, mal nas situações. E a gente acha que a gente é o dono da razão. E Jesus está assim, olhando para ele com um olhar de misericórdia. Me conta, Pai, quanto tempo você está desse jeito? Eu estou aqui para te ajudar. Jesus está aqui para me ajudar e para te ajudar também. E a Bíblia continua, ele diz: desde a infância. Aleluia. Aí no versículo 23 diz assim, ó, o 22: se muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O 23 diz assim, que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Ei, tudo é possível ao que crê. Não importa quanto tempo você está lutando por algo, se você crê, Ele vai tornar possível. Aí ele diz assim, ó: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de... Ele está dizendo assim: eu estou muito cansado, eu não consigo mais, e eu confesso que eu estou sem fé. Eu confesso que eu já procurei muitos lugares, mas eu não consigo mais. E se não for o Senhor agora, a minha vida vai continuar a mesma. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto. As pessoas, quando vê que a gente recebe uma libertação, ou quando a gente entra da igreja de um jeito e sai do outro, tem gente que olha para nós e fala assim: esse aí não tem jeito. Esse aí, essa história dele, essa história dela, não vai acabar. Eu já conheço essa história. Pode conhecer a história, mas não conhece o Deus que a gente serve. E muitos olharam e falaram que o menino morreu. As pessoas estão loucas para falar isso de mim, de você. Sabe o que as pessoas falam? Muitos dizem por aí, profetadas, né? Ah, aguarde que aquela igreja, plenitude, as portas vão fechar. Sabe quem torce por isso? O diabo. Isso são palavras de inimigo. E quem é espiritual pode ter um ministério, torce pelo outro, quer o bem do outro, quer que Deus mande povo, quer que cresça, quer ver as pessoas salvas, libertas, abençoadas. Mas quem fala isso, ó, é inveja, é o inimigo. E para finalizar, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: mas por que nós não pudemos expulsá-lo? Aí respondeu Jesus: sabe o que é? É que tem coisas que não são tão fáceis como vocês acham. É que tem coisas que não é num estralar de dedo. Não é porque você anda com Jesus, não é porque você ora, não é porque você se acha seu espiritual, que você vai orar e o milagre da pessoa vai acontecer. Existem situações que, se a gente não orar e jejuar, vai ficar do jeito que está. Então para de falar que só é discípulo. Eu sou discípulo de Jesus. Eu conheço toda a Bíblia, mas não expulsa um demônio. Eu conheço toda a Bíblia, mas vive falando o mal dos outros. Então não conhece nada. Esse é o problema.
Por que a gente não conseguiu expulsar? Porque tem coisa que você tem que ir para oração. Mas eu tenho orado. Não é só oração. Tem cascas de demônio que saem somente com o quê? E o jejum vai chegar onde a oração não chega. Então Deus está dizendo para você que não ora, para você que não jejua, torne a fazer, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus, e o Senhor vai libertar, o Senhor vai entrar na tua casa, o Senhor vai entrar na tua saúde, o Senhor vai entrar no teu estabelecimento, o Senhor vai entrar no teu ministério, o Senhor vai entrar, aleluia, na tua mente. Ele vai abrir a mente, Ele vai dar ideias, Ele vai dar louvores, adorações, aleluia. O Senhor vai te usar como um grande instrumento, e muitos vão ficar assim se tremendo quando você chegar, e você vai saber que é o demônio que está lá, aleluia. Ele está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Só quem recebe essa palavra aplaude Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Diga assim: eu recebo essa palavra porque ela é boa para a minha vida.